Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista e hoje estamos recebendo aqui o fotógrafo e documentarista Carlos Magno e a jornalista Silmara Helena. Os dois são do canal Sintonia Fina. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 97569-1373, 97569-1373, ou se você preferir, deixe sua mensagem na página, na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Silmara Helena, Carlos Magno, muito obrigado pela presença de vocês, ter aceitado o convite aqui para esse programa. Eu queria que vocês dessem uma mensagem inicial para o nosso internauta que está nos acompanhando. Tá, primeiro agradecer o convite, o espaço para a gente falar do Sintonia Fina. É um prazer estar aqui, retornar a uma casa que já pude trabalhar, então é uma grande alegria. E poder reencontrar o Edgar, que também é um colega de trabalho de muitos anos. Muito obrigada e espero que vocês gostem da entrevista. Legal. Para mim também é um orgulho. Bom, eu estou sempre aqui, vira e mexe, Edgar é amigo de longa data também, a Sil. E voltar aqui sempre é bom, né? Obrigado também pelo espaço. Acho que é o que a Sil falou, né? Vamos conversar sobre o canal Sintonia Fina, né? Falar um pouquinho desse canal, como é que ele funciona. Vamos lá, então. Sintonia Fina, o canal Sintonia Fina tem o programa Sintonia Fina, é isso? Ou é o canal Sintonia Fina, que apresentei um programa, né? Que agora está ao vivo, né? Vocês estão fazendo ao vivo. E tem você, a Joselane Soares e a Daniela Bellarmino. Isso. Então, na verdade, assim, o programa ele é transmitido via YouTube, né? Ele tem um canal próprio no YouTube, que é canal Sintonia Fina. Ele entra no programa novo a cada quinzena. Quando a gente vai para o estúdio gravar, na verdade a gente grava 3 e faz um ao vivo. É uma experiência recente, né, Magno? A gente vai ajustando, né? Alguns ajustes, Isso. Né? O programa entrou no ar em 2017. Nós já gravamos pelo menos, já colocamos no ar pelo menos 34 edições do programa. O Sintonia Fina é um programa focado na pauta feminista e nos desafios das mulheres na sociedade contemporânea, né? Então a gente fala de assuntos relacionados a essa questão da mulher. Inclusive as nossas convidadas, e aí uma outra mudança que nós fizemos, né, Maga? Elas são a gente sempre convida mulheres especialistas em um assunto para estar debatendo conosco. Ô Magno, o programa não tinha esse formato, né? Quando você é diretor lá do canal, né, Sintonia Fina, quando você elaborou na sua cabeça o programa, o que você tinha de ideia e ele acabou indo para outro caminho ou não? Era isso mesmo? Acho que a origem mesmo começou com a Sil, né? Acho que ela trouxe a ideia do programa que era na Berlinda, né? E isso foi um papo de 10 anos atrás. A nossa ideia era vincular em Mogi, no canal comunitário. Na TV, na TV comunitária. E aí acabou não dando certo por N motivos, né? A gente estava num momento diferente, né? E hoje, com as mídias sociais bem mais fortes, então a gente retomou, né? A gente refez o convite em 2017 para a Sil. E aí, assim, elas que ditam tudo isso, como vai ser, ou afinar o formato, a Sil chamou as parceiras. Essa parte eu não me envolvo, né? Eu me envolvo mais na parte técnica, algumas coisas estratégicas, mas de pauta, de como roda, ajustes, assim, é bem as 3 que resolvem. Acho que tem que ser assim também. Isso está bem definido entre a gente, né? Isso é bem claro, né? A parte editorial, a gente faz toda a produção e a apresentação do programa. Então, a gente define um tema, escolhe uma convidada para falar sobre aquele tema, e não é uma entrevista. O legal do Sintonia é que ele não é uma entrevista, ele é um debate, ele é um bate-papo, né, com conteúdo. Porque a gente poderia fazer um programa sobre cabelo, sobre maquiagem, e com certeza nós teríamos muito mais audiência, mas a opção foi levar uma pauta inteligente para a rede social, para o YouTube, e uma pauta focada nas questões feministas. Então, o nosso programa ele tem um recorte muito claro nesse sentido. Então, a gente já debateu lá a questão da mulher no mercado de trabalho, a questão da mulher na política, na mídia, mulher em mídia, né? A última gravação que nós fizemos agora no feriado, falamos sobre gordofobia. Então, e está sendo um grande aprendizado, na verdade, né, Magno? As pessoas que querem assistir podem estar acompanhando? Devem. Se inscrever no canal, o nosso canal no YouTube, né? Eu digo assim, vocês fazem um ao vivo, né? Vocês fazem um programa ao vivo. Sim. É quinzenal que ele é transmitido. Sim. Se eu quiser ir lá assistir um ao vivo, posso ir lá presente. Pode, se mandar um e-mail antes ou mandar um zap pra gente, tranquilo. A gente é possível receber algumas pessoas no estúdio, não tantas, mas é possível sim.
Mas tem as mídias nossas, né? O canal, só colocar lá, canal Sintonia Fina. Canal Sintonia Fina. Tanto no Face quanto no YouTube e no Instagram também, né? Estamos no Instagram também, nessas três mídias. E no YouTube é possível assistir o programa na íntegra, inclusive os que nós já fizemos. Então, quem não conhece o canal e que quer conhecer, todos os programas que nós fizemos, eles estão disponíveis. Eu vi na página do Facebook de vocês que o objetivo é fugir da mesmice, né? Que existem alguns programas, tem muito programa com pauta para mulheres, né? A gente vê no canal aberto. Isso. O que diferencia o Sintonia Fina em relação a esses programas? O que o telespectador, o internauta assistindo vai ver de diferente lá? É porque a gente não fala de assuntos que se entende assunto de mulheres. O que normalmente o canal aberto faz? Ele faz programa para mulher, ele fala de culinária, nada contra, né? Culinária, cabelo, maquiagem, e a gente faz até uma crítica em relação a isso, né? Porque você pensa bem, é uma pressão enorme sobre a mulher, que ela tem que cozinhar bem, ela tem que estar sempre maravilhosa, com cabelo ótimo, a pele ótima, tem que estar magra, né? Então tem que estar sensual. Então a gente quer fugir dessa lógica de que a mulher... Os programas são bem pautados nesse viés. Nesse viés, e que não faz a crítica em relação à situação da mulher na sociedade. O que o Sintonia faz é que ele politiza a questão da mulher. Qual é a real situação da mulher hoje na sociedade? É a mulher que tem tempo de cozinhar, de se arrumar, de fazer a unha, de ficar sensual o dia inteiro? Ou é essa mulher que tem uma tripla jornada, que trabalha o dobro do homem dentro de casa, por conta de que há uma desigualdade na divisão do serviço doméstico? É essa mulher que ganha menos que o homem, mesmo fazendo o mesmo trabalho? É essa mulher que é vítima da violência doméstica e da violência sexual? Então, quer dizer, essa mulher que a gente apresenta, a gente tem desafios. Não dá só para adorar a pílula, né? A realidade da mulher no Brasil e no mundo é uma realidade muito dura e difícil. E nós estamos bem distantes, nós temos um congresso que tem menos de 10% de mulheres, acho que é menos de 10%, se eu não estou enganado, 9% de mulheres. Então nós temos um desafio, Edgar, muito grande nessa sociedade hoje. E a desigualdade... Mas você vê alguns avanços sendo implementados. A mulher não votava, né, lá, e passou a votar, e a participação ainda é pequena, mas você está vendo algum avanço nos últimos anos? Olha, Edgar, a gente estava vindo num avanço, mas com a eleição desse governo não há perspectiva de avanço. Não há perspectiva de avanço. Não vejo perspectiva de avanço. Eu acho que agora nós vamos entrar num grande retrocesso das pautas feministas, porque esse governo é um governo de retrocessos. É só você ver, já mudaram o nome do ministério, era uma secretaria da mulher, hoje é da família, de não sei o quê. A própria ministra declarou que mulher tem que ser submissa. A pauta do governo é toda baseada em questões religiosas. Então, a eleição desse governo, infelizmente, foi um golpe muito duro para o movimento feminista, e as mulheres, mais uma vez, vão ter que retomar a luta por seus direitos, porque, inclusive, na reforma da Previdência, as mais prejudicadas serão as mulheres. Silmara, como é que são escolhidos os convidados lá, os entrevistados? Vocês elaboram uma pauta, as pessoas que vão falar, debater, como você disse, necessariamente tem que ter um pensamento ali voltado naquela pauta que você está direcionando, ou não? Como que é escolhido esses especialistas? A pauta determina o convidado, a convidada, né? Não tem jeito, a gente vai falar, não tem jeito, porque você vai falar, por exemplo, nós falamos sobre a história da mulher negra, né? O papel da mulher negra na história. Nós levamos uma mestra que ela fez um estudo sobre a política voltada para as mulheres negras. A gente falou sobre gordofobia, levamos uma professora da UMEC que está defendendo uma tese que fala sobre feminismo, meios de comunicação e gordofobia. Então, acho que é a Agnes Arruda, exatamente, era a coordenadora do curso, né, curso de da jornalismo, UMEC. Então, quer dizer, a pauta determina a convidada, né? Às vezes também acontece de alguém nos indicar uma pessoa. Aliás, a Agnes foi uma indicação da Jamile, inclusive. A Jamile nós chamamos a Jamile, sabemos que ela trabalha muito com dados, com jornalismo de dados, chamamos para ela falar sobre... especializou nisso, né? Isso, sobre a questão do novo Congresso.
Política, uma pauta política mais política, né? Pauta mais política. Então, na verdade, Edgar, é isso. A pauta determina o convidado. E às vezes, quando a gente recebe uma indicação de uma convidada, a gente gera pauta com ela. Nós recebemos, por exemplo, uma psicóloga, agora a Cibele Lobo. E nós falamos, era uma sugestão de pauta sobre como falar de sexo com crianças e adolescentes. E aí a gente gerou essa pauta. Essa pauta não estava no nosso radar, né? Mas ela foi sugerida e com a entrevistada, que ela é psicanalista. Então é um conjunto, mas normalmente é a pauta mesmo, é a pauta que determina o convidado. Exatamente. Caindo um pouquinho na pergunta que você fez para ela antes, né, dessa questão como é que é o Sintonia, né? Eu acho que é um pouco que assim, é uma coisa, um programa meio que sem maquiagem, eu vejo, uma coisa assim meia... É o natural. Né? É, porque às vezes uma maquiagem enorme, né? Tem um batom. Não dá assim, né? Não dá assim tão natural. O Magno adora essas coisas naturais, mas não rola. Tem uma maquiagem. É isso aí. Mas desculpa, tem que ter. Fala aí, Magno. O Jair Pedrosa tá falando que é fã, né, do canal. Ah, o Jair, ó. Ele... Com o advento das redes sociais, essas mídias ganham cada vez mais espaço, né? Que você tava falando. Que é uma luta diária, isso daí é uma luta no dia a dia, né? É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. A gente tem ciência disso, é muito claro para nós, né? A gente sabe que... Mas uma hora a coisa engrena. A gente já vem evoluindo bastante, porque a gente sabe, é aquilo que a gente iniciou. Se a gente falar assim, vamos fazer um programa sobre cabelo, eu adoro, por exemplo, com certeza a gente teria mais recurso, mais apoio, mais parceria comercial. Você falar de feminismo e numa sociedade hoje que está numa linha extremamente conservadora, né, retomando uma linha muito conservadora de pensamento. Já era difícil falar sobre feminismo antes, ainda com governos um pouco mais progressistas. Agora, cada vez mais. Então, nem sempre, por exemplo, um anunciante quer linkar a marca dele a um programa que não é um programa que tem maquiagem, né? Que a gente vai falar, olha, vista-se assim, dou dica de moda. Não é isso que a gente vai falar. Mas esse é o objetivo, não é também? O objetivo de vocês, não é? O quê? Essa coisa da publicidade também. Então, a gente tem que ver, hoje quem banca basicamente o grosso lá somos nós, o ateliê, né, que viabiliza isso. Mas a ideia é que isso se sustente de alguma forma. Acho que esse caminho não apareceu ainda, mas a gente fala sobre isso, né? Eu acho que ele uma hora, mais cedo ou mais tarde, aparece ainda. Não sei se vai ser por publicidade ou por algum meio de incentivo, que agora acho que está mais difícil. Mas eu penso que isso vai surgir de uma forma ou de outra. Acho que tem... Até porque esse processo é um aprendizado tanto para as meninas quanto para a gente também. Então, só depois de um ano que a gente fez o primeiro ao vivo, a gente agora fez uma evolução técnica importante também lá. Então, é um amadurecimento natural mesmo. E essa pauta... Edgar, ainda que ela tenha resistência, ela também tem ela tem grupos que a gente tem simpatizantes nessa causa, né? Lógico. Então a gente... É um programa alternativo, na verdade. Programa alternativo. Nós não somos um programa midiático, nós não somos um programa comercial, talvez nem para né? TV aberta, porque não tem espaço na TV aberta para esse debate. E esse é o nosso objetivo. Né? Não é repetir as fórmulas, né? Mas é trazer para o debate assuntos que são muitas vezes espinhosos, mas até para a gente. Acho que o processo do Sintonia ele vem nos transformando e vem nos instigando, tá? Sabe? A mexer em coisas que a gente não discutiria, né? É aquele que faz você engasgar muitas vezes, né? É difícil. Agora, o programa, a Silmar Helena, a Joselane Soares e a Daniela Bellarmino sempre concordam nas pautas ou às vezes dá uma briguinha lá entre vocês? Isso deve ser natural. Vocês sempre concordam lá. Nós sempre concordamos. Vocês sempre estão concordando com tudo. Nós somos assim, somos sempre em sintonia. Não, a gente faz ajustes, né? Claro que há discordância de posicionamento, né? Até porque somos pessoas diferentes. Mas nós não sentimos muito conflito na pauta. De falar para você que teve grandes conflitos. A gente discute o assunto, a gente tem autonomia para sugerir, para conduzir também o programa, né? Então, a gente acaba alternando a condução do programa. Normalmente, quem sugere a pauta conduz o programa, né? Mas a gente faz ajuste, a gente discorda, fala, não, assim não dá, vamos fazer por aqui. Mas não é nada natural, faz parte do processo, assim. Tá certo. Elas não brigam, não. Não briga. A gente, na verdade, graças a Deus, deu essa parceria que nós fizemos, tá dando muito certo, né? Nossa, Você tem umas gravações lá, né? Que você falou que antes
de pro ar, você grava as brigas? Deus, make-off lá. Make-off, A gente coloca no Xepa. Xepa é um programa, programa da ateliê esporádico, que a gente coloca lá tudo que deu errado, as gafes dela tem várias, né? Agora tem menos, né? Agora tem menos, que nós estamos treinadas. Então, dá umas gafes mesmo, mas assim, a gente evolui bastante, porque na verdade, quando o Magno convidou, Edgar, nós não tínhamos experiência nenhuma das três. Acho que não sei, nem a Dani, né, tinha experiência assim de... Também não. Então, assim, a gente começou na cara e na coragem mesmo, com o apoio do Magno, porque existe um custo do programa que, como ele disse, o ateliê hoje banca esse custo, né? E a gente diz custo porque tem profissional envolvido, tem equipamento, tem alocação do espaço, né? E a gente entra com a mão de obra, né? Nesse sentido. E aí deu... A gente vem evoluindo bastante, né? Esse de fazer ao vivo, por exemplo, é uma grande evolução, elas né? Não queriam, não. A gente não queria. Quanto tempo dura quanto tempo? O ao vivo dura uns 40 minutos, né? Com a Silmara pode demorar 1 hora. Se deixar. Mas o gravado é menos. O gravado é até 20, né? Estourando 20. Agora a gente está tentando até fazer em menos, em 15 e tal, né? Certo. Mas é porque no YouTube é difícil, né? A gente sabe que as pessoas hoje não têm muita paciência. Mas também o nosso público é um público que precisa ser um público atento, né? A gente sabe que a gente está falando... Que tem que querer mesmo aquele querer assunto, escolher, né? aquele assunto. Gostar daquele assunto. E a gente sabe que quando a gente não tem muita... A gente que é dessa geração da transição, né? Do mundo analógico com o mundo digital, a gente tem muita dificuldade com as mídias, né? Então, pra gente não é fácil lidar com as mídias digitais ainda. A gente está apanhando, né? Mas só que a gente também percebe que há canais interessantes no YouTube e você fica, às vezes, 7, 8 minutos ouvindo, né, as pessoas falarem porque aquele assunto te interessa. Então, o que a gente espera é que as pessoas, quando entrem no canal do Sintonia, que elas curtam o vídeo, que elas se envolvam com o tema, que elas prestem atenção, né? Então, a gente tem um público muito específico, né? Que é o público interessado nessa pauta, que é um público um pouco mais maduro, né? Não que não esteja aberto para os mais jovens, mas a ideia é atingir um público mais maduro, porque o assunto são assuntos mais maduros, né, nesse sentido. Muitas vezes políticos, né? Políticos, exatamente. Exatamente. O ano passado teve uma expressão muito comentada, até polêmica. Eu queria saber a opinião do Sintonia Fina sobre essa expressão. Bela, recatada e do lar. Como vocês veem essa expressão para vocês? Então, isso é reflexo desse conservadorismo e dessa ideia de colocar a mulher num determinado espaço, né? Quando você fala que a mulher tem que ser bela, recatada do lar, ela traz todo um conjunto de olhar machista sobre a mulher, né? O que é uma mulher bela? O que é uma mulher recatada? Do lar a gente já sabe que é. Então, eu acho que essa expressão, ela foi um contraponto, né, a nossa presidenta Dilma Rousseff, que nunca foi uma mulher, que sempre foi uma mulher independente, que assumiu a presidência da República sem ter um marido. Não tinha os padrões, né? Os padrões não estava fora dos padrões, entre aspas, de beleza estabelecidos. Então, isso é tudo reflexo, Edgar, do machismo que permeia a nossa sociedade e que estabelece para as mulheres alguns papéis que elas precisam ter. A gente defende que a mulher tem que estar onde ela quiser. Onde ela quiser. Ela não precisa casar, ela não precisa ter filhos, se ela não quiser, né? Então é importante que a gente diga que muita gente tem medo do feminismo. O feminismo não é um contraponto ao machismo. Não é. Sabe por quê? Porque o machismo mata. O feminismo, ele liberta. Ele liberta, inclusive, os homens de determinados papéis que a sociedade impõe aos homens. Olha, você tem que ser viril, você tem que ser forte, você tem que ser sempre o provedor. E quando você discute os papéis de homens e mulheres na sociedade, pedindo igualdade, você revê esses papéis. E a ideia é essa, você revê e não dá tanto peso nem ao homem, nem à mulher. É uma relação equilibrada. É isso que a gente precisa, de relações equilibradas. Por que mulheres fazendo a mesma função de homem ganham menos? Por quê? Qual o motivo de uma mulher? E se ela for mulher negra, ela ganha menos ainda. Isso quando não descamba por causa de violência, né? Hoje o feminicídio é uma coisa que aumentou muito. Muito. Eu, agora de cabeça, não tenho os dados, mas o que leva um homem a entender que aquela mulher é propriedade dele e que se não tiver com ele, não vai estar com ninguém. Né? Então, a gente precisa romper essa lógica machista da sociedade. E o Sintonia, ele se propõe, na sua humildade, né? Porque ainda é um canal muito pequeno,
a discutir isso, a romper essa lógica. Dizer o seguinte, olha, não é assim. A gente discutiu em gordofobia, né, falando por que a mulher é tão pressionada a ser magra, alta e loura, né? Por que a gente precisa, por que mulheres casam, namoram com homens até barrigudinhos, tal, e quando a mulher é um pouco mais cheinha, ou é gorda, vamos dizer, usar a palavra, né? É relaxada. Enfim, o que a gente precisa entender é que a mulher, na sociedade que nós vivemos, ela vive um processo de opressão muito grande, sobre vários aspectos. Mas isso é um pouco, você acha um pouco culpa da mídia? Mídia que eu digo é os comerciais de produtos que oferecem aqueles produtos de beleza, transformação da mulher. Isso também impacta um pouco na... A gente vive uma sociedade capitalista, não tem como, é aquilo que a gente discute lá, né? O machismo, ele é estruturante, né? Ele você vive numa sociedade capitalista que afeta todos nós, criando para nós necessidades, né? A insatisfação é o motor do consumo. Você precisa estar insatisfeito para você consumir. Então, a lógica que se fala da beleza é você colocar aquelas mulheres maravilhosas na revista, que a gente sabe que às vezes na vida real nem são tão maravilhosas assim, mas que estimula você a atingir um certo padrão, que às vezes você nunca vai atingir. Não tem como eu ter o cabelo liso, meu cabelo não é liso. Tem se eu alisar, se eu fazer um processo, mas eu nunca vou ter um cabelo extremamente liso, né? Então, ou não vou ser muito magra, ou não vou ser 1,70 m. Então, isso faz parte do processo de capitalismo, Edgar. O capitalismo também tem essa função de estimular você a ter necessidades. Acho que os homens também sofrem um pouco disso, menos um pouco, mas também são pressionados a ter um carro X, né? Sim. A se vestir, hoje também cobrando um pouco de forma física. Então a gente vive sob a pressão de criar, da insatisfação constante. Agora, isso para a mulher, de fato, é uma situação ela é mais exigida sobre esse aspecto. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Eu vi lá no Sintonia Fina, tem duas pautas lá uma sobre marcas de cerveja e futebol. Isso mesmo? Vocês discutiram isso ou não? Teve essa discussão? Não, mulher no futebol, tem futebol. Tem mulher no futebol, Não, aí foi um comentário, acho que da Dani, sobre marca de cerveja, lá falando durante essa discussão, né? Vocês acham, da Dani. Vocês acham que tá aí também uma coisa que, para os homens, eles acham que mulher não entende de futebol e não pode ter noção de marca de cerveja. Isso. Então, quando você falou dos meios de comunicação, eu acabei... Então, os meios de comunicação... Eu lembro que você assistia lá o Gazeta Esportiva, né? Antigamente você assistia lá o Gazeta Esportiva, quando você trabalhava aqui. Silmar não gosta de futebol, não? Eu não entendo nada de futebol, não entendo nada. A Dani que entende de futebol. Eu sei o que é impedimento, né? Então eu quero deixar claro que eu não entendo, mas eu também sei que tem 11 jogadores de um lado e 11 de outro, então por favor não subestime a minha inteligência. Mas não passo disso. Você está falando isso agora, eu me lembrei quando eu fui trocar o óleo do meu carro uma vez, né? Aí e tava batendo o motor, eu falei, o que será que é, né? E o homem tem que ter de carro, né? Ao contrário. Então, tem essa pressão também. Eu troquei o Macedo mecânico meu lá. Aí eu fui lá e ele falou, o óleo aí, troquei. Você viu aqui nessa paletinha? Eu falei, não é aí? Não, aí não é o óleo. Ele foi ver, tava sem óleo, acho que há uns 2 meses o meu carro. Nossa. Você vê a afinidade que eu tenho com o carro, né? Então, é a mesma pressão que existe, né? Mas assim, os meios de comunicação, eles vão pelo caminho mais fácil, né, Edgar? Então, assim, é mais fácil você colocar uma mulher bonita e com uma cerveja do que você colocar, por exemplo, um grupo de mulheres bebendo cerveja no bar. Quando a Dani fez esse comentário, certamente eu também não entendo cerveja, eu gosto mais de vinho mesmo, mas existem mulheres que adoram cerveja, que entendem de cerveja. É aquilo que eu estou falando. A Dani. A Dani. A questão a sociedade quer estabelecer determinados lugares para a mulher. A mulher não tem que estar em determinado lugar, não tem que estar nas quadras, ali do lar. Por que ela não pode ir no bar com as amigas beber cerveja e discutir qual a cerveja melhor? Eu não entendo cerveja, mas qual que é o problema de mulher entender de cerveja? Né? Qual que é o problema da mulher discutir futebol? Né? Então a gente precisa romper esses padrões, romper essas fronteiras que nos impõem, né? Olha, não pode, a mulher tem que ir até ali. Não, é por quê? Né? Então, acho que esse é o desafio. Infelizmente, os meios de comunicação, às vezes, para vender, apesar que a gente tem que fazer algumas ressalvas, que alguns comerciais, né, que algumas... Agora estão... Já vem avançando. Porque a mulher é um público-alvo, na realidade, é por isso. Também. É o capitalismo. Às vezes,
às vezes não, muitas vezes o capitalismo se apropria Sim. do discurso de vários movimentos sociais. Você pega a questão do cabelo, que eu adoro falar de cabelo. E o consumidor é facilmente capturado, né, por isso, né? Eu acho o seguinte, quando vou voltar à questão do cabelo. Eu sou de uma época que você não tinha produto para cabelo crespo, né? Hoje você vai num lugar qualquer, aí no supermercado, no jornal, você tem diversos produtos para cabelo crespo. Por que hoje tem, antes não tinha? Primeiro porque houve de fato um fortalecimento dos movimentos afrodescendentes, há uma cobrança desses movimentos para que se respeite a identidade dos negros e negras brasileiras que não têm o cabelo liso, né? Há um enfrentamento da lógica do cabelo ruim, né? Porque isso faz com que muitas crianças se sintam excluídas na escola, enfim, por conta disso. E o mercado captou essa necessidade. Falou, bom, tem um nicho aí, tem alguém que compra e consome mesmo. E hoje você vê que você vai no YouTube, tem diversos canais falando de cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo... E os produtos tiveram que se adaptar ao cabelo crespo. Né? Exatamente. Então, quando você fala de pautas feministas, Edgar, ou de necessidades, é a mesma coisa. O cara que está lá pensando, fala, putz, olha, tem um nicho ali, vamos entrar. Se ele acredita ou não na ideia, não é a questão, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o seguinte, vocês estão vendo que está tendo um movimento aqui? Mulherada está querendo isso. Vamos oferecer? Dove, por exemplo, fez algumas campanhas com mulheres gordas, né? Ainda que tenha sido criticado numa campanha anterior, né? Mas a gente tem muito que avançar, porque você pega a publicidade hoje, o número de pessoas negras na publicidade hoje não passa de 10%, acho que é 13%, percentual de negros num país que nós temos mais de 50% da população negra ou afrodescendente. Então, a publicidade, assim como os meios de comunicação, precisa avançar muito. Mas a gente pode ver alguns avanços, ainda que pontuais, né? O Douglas de Mateu está te mandando um abraço aqui nessa mensagem. E a Susan Allen está falando que ótimo tema, né? O Jair Pedrosa. Obrigada, viu? O Jair é nosso. O Jair é fã de vocês aqui. O Jair Bom, a gente está caminhando para o final daqui da nossa entrevista. Que isso? É só meia hora, né? E aí eu queria ainda fazer uma pergunta. Você acha, Silmara, que existe machismo expresso, por exemplo, na língua portuguesa? Sim, nós fizemos... Nossa! Vocês fizeram isso? Gravamos um programa na quarta-feira, Sexismo na Linguagem. É? Sim, existe. A gente discutiu isso daí, porque... Muito. Alguns linguistas, inclusive, discordam disso. A nossa especialista lá falou sobre isso. Porque a língua é a expressão da cultura, né, Edgar? A língua expressa a nossa cultura. Se você vive numa cultura machista, a língua também vai expressar essa cultura, né? Então, quando você deixa de ressaltar o substantivo feminino, né, dentro de uma proposta, que ele existe, quando você fala professores, um exemplo que ela deu lá, eu vou repetir aqui. Você não está falando de todos os professores, você está falando dos professores, você está falando dos homens, não está falando das professoras. Então, professores e professoras. Se você diz assim, os alunos da sala X serão dispensados. Hoje você fala alunos, dando a ideia que são todos. Mas se você falasse alunas, os meninos não se sentiriam contemplados. Mesmo numa sala que tem a maioria feminina, por exemplo, de meninas. Se você falasse, as alunas vão ser dispensadas, certamente os meninos levantariam e falariam assim, mas e a gente? Agora, quando você fala os alunos, a gente naturalizou a ideia do todo. Assim como fala homem como sinônimo de humanidade. Sim, né? exatamente. Então, é um processo, existe sim, existe e vai ter um programa nosso, a gente ainda não tem a data, né, Magno, mas acompanha o canal, que nós fizemos um programa agora falando sobre o... Ah, não, minto, foi o programa ao vivo, já está no... Foi o ao vivo. Esse já foi, esse da língua portuguesa? Então, ele foi ao vivo na quarta-feira, na quarta-feira, e vai estar no ar daqui a alguns dias no nosso canal no YouTube, né, Magno? Até segunda, no máximo. Exatamente. Se a pessoa quiser ver esse debate, ele vai estar disponível. O Sexismo na Linguagem foi o ao vivo que nós fizemos com a professora Marli Barbosa. Tá certo. Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Eu espero que voltem depois para a gente continuar debatendo alguns assuntos. Legal. Se vocês tiverem agenda tranquila aí. Obrigado, Magno. Obrigado, Silmara. A gente que agradece. Vocês querem deixar uma mensagem final?
E a gente encerra, pra gente encerrar. Vamos deixar, né? Vamos aproveitar. Vamos deixar assim, primeiro agradecer. Deixa os contatos, né, do canal, Isso. para quem quiser acompanhar, Isso né? mesmo. Ou o telefone, se tiver também, né? Primeiro agradecer você, Edgar, por esse espaço, né? Não é sempre que a gente consegue falar sobre esses assuntos, que alguém tem coragem de pautar, né? Assuntos desse tipo. Então a gente, acima de tudo, agradece esse espaço. Você que está nos vendo, que está acompanhando essa entrevista, entra no nosso canal Sintonia Fina, curta a nossa página, acesse lá o sininho para você receber as nossas notificações, né? Mande sugestão de pauta, né? A gente tem também a nossa página no Facebook, estamos no Instagram, então acompanhe as nossas redes sociais. Enfim, e entre em contato com a gente também, a gente tem lá todos os nossos contatos lá, e a gente gostaria que muito mais gente pudesse estar discutindo isso, trazendo, debatendo conosco essa questão dos desafios da mulher, né? Tem o Instagram, o Facebook, né? E o YouTube. YouTube. E é canal Sintonia Fina. Então Canal a pessoa Sintonia entra lá no YouTube, ela digita lá canal Sintonia Fina. O canal exato, acho que é youtube.com/c de canal, né? Barra Sintonia Fina. Mas hoje, se a pessoa colocar canal Sintonia Fina, ela já consegue achar. Já consegue achar. E tem o Facebook, que é mais fácil, né, de achar. E o Instagram também, que é canal Sintonia Fina. Tá certo. Muito obrigado, então. Obrigada a gente você, agradece, Edgar. Caro amigo leitor, internauta, obrigado pela presença, por nos acompanhar. E até a próxima entrevista.